Dando continuidade aos nossos estudos sobre os exercícios preparatórios para AVC, vamos estudar agora o conceito de pressão. Pressão é a força a que um objeto está sujeito dividido pela área da superfície ao qual a força age. Resumidamente, pessoal, pressão é igual a força dividido pela área de aplicação da força, ok? Lembrando que esta força ela precisa ser perpendicular à área de aplicação, ok? O que significa a palavra perpendicular? Ela tem que fazer um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus com a superfície onde a força está sendo aplicada, ok? A força ela tem que estar em Newton e a área precisa estar na unidade de metro quadrado, ok? Olha só, no sistema internacional, a unidade de pressão é Newton por metro quadrado, tá certo? E Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Por exemplo, 1 Newton por metro quadrado é 1 Pascal, ok? Para nós fixarmos esse conceito de pressão, vamos resolver esse exemplo 2, ok? Veja bem, uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual a 2 pontos. Letra A, B, C, D e E, ok? Então, primeiramente, pessoal, nós vamos pegar aqui os dados dessa questão. Quais são os dados que nós temos? Nós temos que uma força de 200 newtons. Então, nós temos uma força de 200 newtons. Esta força de 200 newtons está sendo aplicada numa área... então vamos colocar aqui a área... numa área de 0,05 metros quadrados. Apareceu um tracinho aí, eu vou... Ok, paguei o tracinho, agora eu vou colocar aqui o 5 aqui. 0,05. Então, nós temos que determinar a pressão, ok? É como se fosse assim, olha. Nós temos aqui uma superfície aqui, e nós temos uma força aqui de 200 newtons aplicado nessa superfície. Sendo que essa superfície aqui, ela possui uma área de 0,05 metros quadrados. Nós temos que determinar qual é a pressão exercida por esta força nesta superfície aqui. Então, pela definição de pressão, nós temos que pressão é igual a força dividido pela área. Tá certo? Pessoal, qual é a força que nós temos aqui? Temos a força de 200 newtons e a área de 0,05 metros quadrados. Então, aqui nós temos 200 newtons. É newton aqui, mas eu não vou colocar newton, tá certo? E 0,05 metros quadrados. Então, o resultado vai ser newton por metro quadrado, ok? Eu tenho aqui um número decimal, ok? Número decimal. Eu tenho que transformar esse número decimal em um número inteiro, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho aqui 0,05. O próximo número inteiro aqui, pessoal, é o 5. Ok? 0,05 é o 5. O próximo número inteiro. Mas para mim transformar esse 0,05 em 5, esta vírgula tem que andar quantas vezes para cá? 1, 2. Andar a vírgula 2 vezes é a mesma coisa que multiplicar esse denominador por 100. Ok? O número de zeros será o número de vezes que a vírgula vai andar para a direita. A vírgula andou para a direita 2 vezes, eu multiplico aqui por 100, 2 zeros, tá certo? Então, eu multiplico por 100 também no numerador. Porque o que eu fizer no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Eu tenho aqui, olha, 200 multiplicado por 100. Como é que eu faço para fazer essa multiplicação? Como a multiplicação é por uma potência de 10, então eu coloco o número 2 aqui, olha.
E basta contar quantos zeros tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4 zeros. Eu coloco 4 zeros aqui. 1, 2, 3, 4 zeros. Então eu tenho 20 mil. Dividido por, aqui ó, 100 vezes 0,05, anda a vírgula duas vezes, dividido por 5. Tá certo? Pessoal, 20 mil dividido por 5 é igual a quanto? É igual a 4 mil. Ok? É 4 mil. 4 mil o quê? Newton por metro quadrado. Tá certo? Só que veja bem, aqui na resposta não tem esse valor, olha. Aqui você tem aqui, olha, potências de base 10 aqui. Então já está me sinalizando que eu vou ter que transformar isso aqui em potência de base 10. Então eu tenho que a pressão é igual a 4.000 Newton por metro quadrado. Só que veja bem, está em Pascal, olha. Mas eu posso colocar em Pascal, porque Newton por metro quadrado é igual a quê? É igual a Pascal. Então aqui onde está a pressão 4.000 newtons por metro quadrado, eu vou colocar 4.000 o quê? Pascal. Agora me resta só transformar esse 4.000 em potência de base 10 ou em notação científica. Tá certo? Então P é igual. Como é que eu transformo um número dessa grandeza numa potência de base 10 aqui? Eu vou colocar o 4, aí vou multiplicar por 10. E depois vou colocar um expoente aqui nesse 10. Qual é o valor do expoente? O valor desse expoente será igual ao número de zeros que tem aqui. Olha, 1, 2, 3. Então eu coloco um 3 aqui. 4 vezes 10 a terceira Pascal. Esta é a pressão. Ok? Esta é a pressão exercida por essa força de 20 newtons numa placa de 0,05 metros quadrados. Então a alternativa correta aqui é a letra C. Ok. Agora, vamos resolver esta quarta questão aqui, tá certo? A quarta questão diz o seguinte: sobre a pressão exercida sobre uma superfície, é correto afirmar, letra A. Vamos lá. Um par de esquis evita que um esquiador se afunde na neve. Ok, tá certo? Porque se ele tivesse sem o esqui, tivesse só de sapato, ele ia afundar. Mas o esqui, quando ele fica no esqui, ele não afunda. Aí, pois, o seu peso fica mais concentrado sobre uma área menor. Pessoal, essa alternativa aqui, ela está errada. Por quê, pessoal? Que está errada. Olha só, um par de esquis evita que um esquivador se afunde na neve, pois o seu peso fica mais concentrado. Não, quando o camarada fica em cima do esqui, o peso dele fica menos concentrado, tá certo? Por isso que está errado. Aqui a palavra correta seria menos, pois o seu peso fica menos concentrado. Fica menos concentrado. Fica mais concentrado se ele tivesse sem o esqui. Mas como ele está com o esqui, o peso fica menos concentrado. Letra B. Uma faca afiada corta melhor, porque o contato entre a lâmina e o objeto a ser cortado acontece em uma superfície menor. Muito bem, essa aqui está correta. Quando a faca está bem afiada, a superfície de contato daquela parte afiada fica bem pequenininha, fica menor. Então isso facilita o corte. Entendeu? Quando a faca está cega, aquela superfície está grande. A gente tem que passar no esmeril para poder tornar aquela superfície mais fina, menor, para poder cortar. Tá certo? Então vamos lá, agora a letra C. Uma pessoa calçada com tênis exerce uma pressão maior no chão que uma calçada com sapato, aliás, com salto, com sapato salto alto. Salto fino, aliás. Essa aqui está errada, pessoal. Uma pessoa calçada com tênis exerce uma pressão maior? Não. Exerce uma pressão maior no chão que uma calçada com sapato e salto fino. Não. A pessoa com salto fino exerce uma pressão maior. Tá certo?
a pessoa calçada com tênis exerce uma pressão menor, tá certo? Exerce uma pressão menor porque ele está numa superfície maior. Aqui, uma pessoa calçada com sapato de salto fino exerce uma pressão maior, tá certo? Exerce uma pressão maior, tá? Então essa aqui está errada. Uma criança deitada em um colchão provocará uma maior pressão no colchão do que a pressão gerada se estivesse em pé sobre o mesmo. Está errada, tá certo? Uma criança deitada em um colchão provocará uma maior pressão? Não. A criança deitada, ela exerce uma pressão menor no colchão. A criança em pé exerce uma pressão maior, tanto é que o colchão, quando uma pessoa fica em pé, ele afunda mais, porque a pressão é maior. Quando a pessoa está deitada, ele afunda menos o colchão. Ok, pessoal? Agora vamos resolver esta quinta questão. Olha só. Dentre as alternativas abaixo, somente uma representa unidades de medida de pressão. Pessoal, o que é pressão? Pressão é o quê? É a força dividida pela área, ok? A força tem que ser em Newton e a área tem que ser em metro quadrado. Então, Newton por metro quadrado é uma unidade de pressão. Pessoal, Newton por metro quadrado é o que? É Pascal. Pascal também é uma unidade de pressão. Outra unidade de pressão é o que? ATM. Tá certo? ATM é unidade de pressão também. Ok? Então, Newton por metro quadrado, Pascal, ATM são unidades de pressão. Então, vamos lá. Quais dessas aqui representam unidade de pressão? Pessoal, Newton por metro cúbico representa unidade de pressão? Não. Metro cúbico é volume. Volume. Aqui é área. Então, essa aqui está errada. Newton por metro quadrado representa unidade de pressão? Representa. Pascal representa unidade de pressão? Representa. E ATM representa? Representa também. Então, essa aqui está correta. Grama por centímetro por metro quadrado representa? Não, pessoal. Porque aqui é quilo. É Newton por metro quadrado. Newton por metro representa? Não, pessoal, porque teria que ser quadrado aqui. Então, essa aqui está errada. Essa aqui está errada também. Ok, pessoal? A sexta questão agora. Para se produzir uma grande pressão sobre uma placa metálica, para que ela possa ser perfurada por um prego, faz-se necessário, veja bem, um prego, tá certo? Você acha que um prego mais afiado ou um prego menos afiado, qual é o que perfura melhor uma placa metálica? Mais afiado ou menos afiado? O prego mais afiado, né? O prego mais afiado, ele perfura melhor, porque ele estando bem afiado o prego, essa superfície de contato aqui é menor, tá certo? Então, fura com mais facilidade. Agora, se eu pegar um prego aqui, pessoal, nesse formato aqui, ó, supor um prego assim, ó, com a superfície aqui de contato maior, você acha que esse prego vai furar melhor do que esse prego aqui mais afiado? Não. Esse prego tem uma superfície de contato maior, ele não vai furar melhor, ok? Então, entendido isso, pessoal, vamos verificar aqui, né? Para se produzir uma grande pressão sobre uma placa metálica para que ela possa ser perfurada por um prego, faz-se necessário diminuir a densidade do prego? Errado. Aumentar a área de contato do prego com a placa? Olha, não. Se aumentar a área de contato do prego com a placa está aqui, ó. Se aumentar a área de contato, eu não vai me ajudar a perfurar essa placa, ok? Não vai me ajudar. Então isso aqui está errado também. Diminuir a área de contato do prego com a placa metálica? Correto. Isso aqui está correto. Eu diminuo a área de contato do prego com a placa, eu diminuindo, vou aumentar a pressão, e aí essa placa vai ser furada com mais facilidade. Ok? Então a letra C está correta. Diminui a força aplicada sobre o prego. Ora, se eu bater aqui com uma força menor,
Se eu diminuir a força, aí que não vai furar mesmo, entendeu? Diminuir a força, não. Aumentar o volume do prego, não. Se eu aumentar o volume do prego, eu posso aumentar aqui a largura do prego, aumentei o volume do prego. Aumento a área de contato aqui, não vou ajudar na perfuração dessa placa. Então, a alternativa correta é a letra C. Diminui a área de contato do prego com a placa metálica. Ok, pessoal?